primeiro lugar, obrigadíssimo pela presença de vocês, né? É uma alegria enorme para mim, acho que para todos nós, né, estar aqui. Agradeço muitíssimo o professor Antônio Fattorelli, que é nosso anfitrião nessa tarde, nesse evento, né? E a Bárbara, né? A Bárbara veio especialmente de Recife também, aceitou prontamente o nosso convite. Então, eu queria dizer para vocês que esse, de fato, é um momento muito importante, porque é o primeiro evento, né, dessa série itinerante de eventos que a gente chamou de Zoom na Escola. Né? Zoom na Escola é um formato muito novo, né, para o Instituto Moreira Salles. Zoom é a revista de fotografia contemporânea do Moreira Salles, que vocês devem conhecer, né? E é uma revista que tem feito, né, um sucesso muito grande, é uma revista importante, criada em 2011 pelo Tiago Nogueira, que é editor da revista e coordenador de fotografia contemporânea do Instituto Moreira Salles. A revista está na 8ª edição, esse é o último número. E o tema, esse tema inaugural, representação e construção de identidade de grupos sociais pela fotografia, foi escolhido em função do significado ou dos diferentes significados que assume para a fotografia ao longo do tempo, né? Eu acho que, sem dúvida, desde o século XIX, o uso da câmera, tanto fotográfica quanto cinematográfica, é bastante recorrente em expedições antropológicas, etnográficas, né? Inicialmente com o objetivo de oferecer um suporte documental, né, para a construção de análises antropológicas, e a gente pode citar vários fotógrafos e cineastas que trabalharam nessa direção. Por exemplo, o Jan Rausch, ou eu me lembrei do August Sander também, né, dos retratos dos alemães, daquele corte transversal que ele faz da sociedade alemã na década de 20, do século XX. E no Brasil, onde a fotografia chega e se desenvolve muito cedo, a gente tem, mais ou menos ao mesmo tempo, também os retratos da família imperial, né, os retratos dos índios, né, os retratos de uma população de rua, né, dos tipos de rua. Então, se vocês forem ao Instituto Moreira Salles hoje, vocês vão ver uma exposição sobre o Rio de Janeiro, belíssima, feita pelo Sérgio Burge, que é o coordenador de fotografia do Instituto, que é comemorativa dos 450 anos da cidade e que vai de 1840 até 1930 e mostra basicamente, né, o miolo maior, digamos assim, da exposição. São as paisagens do Rio de Janeiro, né, a construção da imagem da cidade do Rio de Janeiro, mas junto com isso tem, né, também, desde o início, tem os daguerreótipos, então tem um conjunto expressivo também que vai se construindo ali, né, de retratos e de tipos, né, de representações também de tipos humanos, né, que transitam por essa cidade. Essa relação, né, ela, que é tão forte, eu acho que ela explica também o motivo pelo qual a gente escolheu esse tema para começar o Zoom na Escola. Eu assim, poderia citar vários fotógrafos que trabalharam, né, por exemplo, os índios. Né? Os índios, por exemplo, eu soube recentemente que tem 5 daguerreótipos, né, de índios feitos na França, índios que foram levados para a França, né, para serem objeto de estudos em seminários científicos, apresentados em eventos científicos, e aí foram feitos 5 daguerreótipos de índios que estão lá na França, no Museu do Homem, na década de 1840. Quer dizer, tem de fato uma relação aí histórica, né, e que vem ganhando, né, outros contornos, outras direções, e aí acho que o fato da Bárbara ter sido escolhida também é um pouco para, a partir disso, né, ajudar a gente a pensar como é que é essa construção hoje dessa identidade de grupos sociais que transitam pela cidade, né, e não só pela cidade, no caso dela, acho que ela vai mostrar cenas rurais também. E assim, então, tendo como pano de fundo essa articulação entre fotografia e antropologia a partir do século XIX, a ideia é a gente promover aqui, né, e colocar em discussão abordagens mais recentes, né, que contribuem também para uma reflexão sobre as sociedades contemporâneas e sobre as sociedades urbanas, né, contemporâneas e metropolitanas. Então, eu elenquei algumas questões que me pareceram
importantes e para as quais eu particularmente sou muito sensível, que eu queria colocar como uma espécie de provocação aqui. Em primeiro lugar, em que medida a fotografia contribui para definir identidades, construir representações, marcar diferenças, delimitar territórios? Até que ponto ela contribui para tornar criticamente visíveis diversas ordens de relações, processos, forças e conflitos sociais implicados na metrópole contemporânea? Quando a fotografia ganha sentido como uma investigação acerca das práticas urbanas contemporâneas em sua complexidade e heterogeneidade. Então, essas são algumas questões que eu acho que podem ajudar, né, a gente a caminhar na nossa discussão aqui, tomando como fio condutor a pesquisa feita pela Bárbara, né, e, sobretudo, a pesquisa feita por ela dentro de um projeto chamado Offside, Offside Brasil, que foi realizado pela Magnum, junto com o Instituto Moreira Salles, no ano passado, no âmbito da Copa do Mundo, né? Então, esse trabalho foi um trabalho do qual participaram 4 fotógrafos estrangeiros e 4 brasileiros, e mais 2 coletivos, né, brasileiros, e que durou cerca de um mês, né? Acho que a Bárbara vai apresentar melhor. O que a Bárbara se concentrou também no que ela vai mostrar aqui, acho que tem a ver com, sobretudo, com o olhar dela sobre as igrejas evangélicas, né? Ela tem um trabalho de pesquisa sobre religiões, na verdade, grupos religiosos, mas acho que será a apresentação aqui mais focada nos evangélicos, né? E a partir disso a gente desdobra. E dentro desse trabalho também, ela tem um pequeno ensaio sobre o movimento Ocupa Estelita, que é um movimento de resistência em Pernambuco, né, em Recife, um movimento popular que começou, né, há algum tempo, mas e foi ganhando força e de repente ganhou uma expressão muito grande e está resistindo num determinado espaço, no caso de Estelita, há um ano ou um pouco mais do que isso. E é um movimento contra um projeto imobiliário, um mega empreendimento imobiliário numa área que é histórica, na beira do rio, onde tem alguns galpões abandonados e de caráter histórico. Então, esse mega empreendimento imobiliário conhecido como Novo Recife, né, ele compreende cerca de 12 torres luxuosas de apartamentos que vão substituir esses armazéns. Então, teve um grupo que se organizou e se mobilizou e ocupou esse espaço e vem, então, há um ano resistindo e fazendo uma série de eventos, uma série de ações. Já conta com apoio, entre outras pessoas, do David Harvey, que já esteve lá e deu apoio, o reitor da universidade também. Enfim, é uma mobilização grande, né, que culminou na semana, uns 15 dias atrás, com uma ocupação também na porta da casa do prefeito. Enfim, acho que tem um pouco a ver também com o momento que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, dessas grandes transformações urbanas, né? E o fato da Bárbara ter ido para lá e ter fotografado isso, acho que também, para nós, pode ser bastante produtivo. Acho que ela tem um trabalho muito autoral, né, como vocês vão ver, mas, ao mesmo tempo, essa relação com esse coletivo, né, com esse grupo, né, que não se apresenta, né, nunca se identifica, né, e que faz um trabalho de fotografia também coletivo. Então, acho que isso tem aí coisas para a gente pensar. Bom, enfim, era uma breve apresentação só para passar, na verdade, para a Bárbara, porque ela é estrela aqui, todo mundo quer ver o trabalho e conversar com ela, e eu estou aqui só para apresentar, na verdade, o evento. E se alguém depois tiver alguma dúvida sobre a revista, sobre o Instituto Moreira Salles, estou à disposição. Minha gente, eu estou impressionada com vocês todos aqui hoje. Inclusive, a gente até ontem pensava que talvez fosse preciso mesmo a gente cancelar. E é muito legal que o Antônio tenha conseguido mobilizar tanta gente.
Algumas coisas, eu não sei exatamente o que eu preciso fazer, talvez falar um pouquinho só da onde é que eu começo a minha prática como fotógrafa, rapidamente. Eu fiz algumas anotações aqui que eu, na verdade, vou olhar e vou usar enquanto eu mostro imagens. Vou tentar fazer um negócio bem entretido. Mas eu sou jornalista, me formei como jornalista na Federal de Pernambuco. Em 2003 eu tive, enfim, a gente teve várias paralisações também. E comecei no jornalismo. Eu não sei exatamente se é verdade que a escola do jornalismo seja ainda maior para os fotógrafos. Eu acredito que sim. No Recife era o caso, no fim dos 90, começo de 2000. E eu adorei, na verdade. Eu acho fantástico que eu tenha tido essa formação, ainda que muito rápida, porque eu também não consegui trabalhar em jornal. Por muito tempo, eu brigava, enfim, com a turma que estava lá, apesar de ser fascinada por aquele universo. Me interessava muito naquela época entender o que era fazer uma foto da capa do jornal, por exemplo, né? E o que tinha de diferente entre um caderno de cultura e um caderno de economia de cidades. Então, minhas primeiras questões, ainda como estudante de jornalismo, mas estagiando em jornal e depois trabalhando em jornal, tinham a ver com essa construção da fotografia no jornalismo. Isso talvez esteja bastante... Essa ideia da convenção, dessa fotografia que é facilmente lida por muita gente, essa coisa da imagem que é legível no sentido massivo, está muito presente no meu trabalho. Então, quando a Ana falou, por exemplo, a Bárbara tem um trabalho bastante autoral, eu fico me perguntando, será? Porque eu gosto demais da convenção. As convenções, tanto do jornalismo quanto da publicidade e das redes sociais, são as coisas que mais me interessam. E é nesse chão mesmo, batido da convenção, da fotografia, nesses circuitos que atingem bastante gente, né? Que tipo de imagem é essa que precisa concentrar tanta informação a ponto de conseguir falar com tanta gente, né? Isso eu acho que não é difícil da gente exaurir assim, as questões. Então, desde Brasília Teimosa, que é o trabalho que eu fiz em Recife em 2005, que foi, na verdade, um trabalho que eu fiz, demorou 1 ano e meio para fazer, porque eu precisei entender o uso do flash, a importância do uso do flash no meu trabalho. Isso começou em 2005, eu estava na praia, debaixo do sol fortíssimo do Recife, que, enfim, é o tempo inteiro super forte. E eu tenho um problema de fotografar as pessoas de longe. Então, eu tentei até, passei os primeiros meses, eu fotografava as pessoas na praia de longe e a luz do sol, para mim, não era suficiente para iluminar os corpos das pessoas. Então, tem várias questões que já começam a se delimitar aqui. Assim, eu gosto de fotografar pessoas e o uso do flash, naquela época, me mostrou que eu, na verdade, como fotógrafa, tinha que me apresentar para a pessoa que eu estava querendo fotografar. Quer dizer, o flash entra como uma dinâmica de negociação da imagem com quem eu estou fotografando, porque, no meu caso, o objeto de pesquisa, de estudo, é um corpo popular, que significa uma ideia de povo ou de grupos sociais que são fáceis de você visualizar, mas que normalmente existem problemas na representação dessas pessoas. Quer dizer, exatamente esse problema da questão dos estereótipos. Ou se fala desses grupos como marginais, quer dizer, é quase que a ideia do perigo e do mal, ou daquilo tudo que é ameaçador, ou o sentido do exótico, do entretenimento, do sensual, do desejo. Essas são as coisas que me interessam. Então, teve Brasília Teimosa, onde eu aprendi a usar o flash fotografando os corpos de pessoas que vêm desde os anos 50 ocupando uma área ali em Recife, que é uma colônia de pescadores. Foi exatamente na época em que Lula assumiu a presidência e retirou palafitas daquela região que era super precária, de fato, foi uma coisa que foi interessante. E ele cria simplesmente 1 quilômetro de avenida ali e a praia começa a ser a praia de todas as periferias do Recife. As pessoas começam a chegar de cavalo, de moto, de bicicleta, de carro. As
pessoas começaram a ter carros, a comprar carros e a ostentar. Então, foi ali que eu comecei a fotografar para mim. Então, talvez isso seja uma fotografia autoral, porque eu decidi fazer aquele trabalho nos dias de domingo, quando eu tinha folga do meu trabalho de fotografia comercial mais corporativa. E foi ali que eu entendi que eu queria continuar fazendo fotografia documental no campo artístico. Então, talvez essa seja uma questão interessante que conecta com o Offside Brasil. O convite de Tiago Nogueira, no comecinho de 2014, para eu fazer parte do Offside, deve ter a ver com essa ideia de que eu faço um trabalho jornalístico lento dentro de um circuito artístico. Quer dizer, eu escolho alguns temas de pesquisa, dou um jeito de financiar minhas pesquisas, porque eu não tenho um trabalho comercial forte ao lado. Então, é uma dureza, mas são trabalhos que me alimentam porque eles são lentos e vão se desenvolvendo de uma forma que, para mim, interessa. A velocidade me frustra muito. E o Offside talvez apresente essa questão, assim, o que é a gente fazer um trabalho que informa, que é documental, e, ao mesmo tempo, tem lá uma espécie de assinatura, de interpretação, de comentário, de crítica. E a conversa que a gente teve, eu, Tiago e Dária, que foi a editora do lado internacional, porque não sei se vocês conheceram, não sei se vocês todos tiveram a chance de ver na internet ou na própria revista impressa o resultado do projeto. Então, o convite veio dos dois lados, mas assim, a Dária me contactou e me disse: a gente teve uma recomendação do Instituto Moreira Salles para lhe entrevistar e possivelmente lhe convidar a fazer parte desse projeto. Explicou que o contexto era a Copa do Mundo. Eu estava, na época, em Berlim, que foi onde eu morei por 5 anos, porque fui fazer mestrado fora. E aí, quando a Dária conversou comigo, eu vou revelar esse dado, vai ficar gravado. Não sei se é uma coisa legal, mas eu vou ter que falar isso. Talvez a gente corte depois. Não pode editar. Não pode editar, né? Mas eu acho relevante. Eu gosto de fofoca também. A Dária fez uma entrevista por Skype comigo. E aí, eu com medo danado, porque eu disse: meu Deus do céu, a Magnum me procurando para quê? Eu não fotografo na rua de uma forma jornalística, enfim, eu não faço isso, e há muito tempo que eu tinha decidido fazer pesquisa, fazer umas coisas mais lentamente, então eu não tinha entendido aquilo. E Dária diz: não, mas é porque a gente está fazendo um trabalho legal, são os grandes fotógrafos da Magnum que vão visitar o Brasil na época da Copa, para fazer um tipo de registro diferente do que se imagina que seja o Brasil na época do jogo. E a gente quer fazer parcerias com fotógrafos locais, e você é um nome. Será que você iria para o Rio de Janeiro para fotografar para a gente lá, com a gente? Aí eu tive que explicar para ela, primeiro, que eu estava em Berlim, que estudava lá, que estava morando lá, e que eu, na verdade, conheço o Recife melhor do que outras cidades, e que não gostaria de vir para o Rio porque ia me sentir muito fora de lugar, e não ia funcionar. Eu disse a ela que não consigo fotografar num lugar que eu não conheça bem. Eu preciso estar muito familiarizada com o espaço, com os assuntos, com as pessoas, com as formas de conversa. E aí eu disse a ela: não, eu não posso, posso talvez no Recife. E aí a Dária falou: mas o Recife vai ficar muito longe, e, enfim, a gente não tem como mandar as pessoas para tão longe, para a floresta. We can't send you to the jungle. E aí foi muito interessante. Nessa hora eu fiquei com vontade de trabalhar para eles. Eu disse: muito bem, vamos lá, vamos conversar. Recife não é in the jungle, mas é muito interessante, que talvez seja mesmo, né? E esse jungle é um lugar que talvez a Magnum tenha que documentar para esse projeto do outro lado da Copa do Mundo. E a gente, a partir daí, a gente riu muito e a gente conseguiu desenvolver uma conversa que era essa, assim: dá para me mandar para Recife? E aí eu fico lá e trabalho com os temas que eu conheço. Aí eu sugeri vários temas, a gente entrou na conversa, eu, ela e Tiago, e eu tinha várias dúvidas. Uma coisa que a Ana falou, que eu tenho uma curiosidade, um entendimento da ideia de religiões, não é exatamente a ideia de religião, mas talvez a de ritos ou de manifestações populares que têm um cunho religioso forte.
Quer dizer, o maracatu no Recife é uma coisa completamente religiosa, apesar de ser festa, né? De ter cara de festa, onde as pessoas bebem cachaça a noite inteira e aquilo é um ritual religioso. Lindíssimo e que nem é tão aberto para todo mundo. Mas eu não tinha pensado em fotografar os evangélicos, até eu tinha falado que queria fotografar o brega, porque é uma pesquisa que eu estou fazendo agora e que vai culminar com um filme curtinho no final do ano. O brega do Recife é como o funk carioca, talvez, mal comparando, mas me interessa muito como se fosse uma forma de tradição que enfim, a expressão de corpo, a coisa sonora e o texto do brega no Recife é uma coisa muito própria. Tem uma tentativa do pop global, mas continua sendo uma coisa muito do universo do popular local. E aí eu sugeri várias coisas em torno do brega, e aí ela já tinha conversado com o Pio Figueiredo em São Paulo, que ia fotografar o funk ostentação, que eu acho um grande assunto também. E aí ela disse, não vai ser legal se tiver duas pessoas fotografando esse tipo de corpo dos subúrbios dessas grandes cidades. E aí eu tentei ainda um pouquinho mais, falei que não tenho muito talento para fotografar quem não quer ser fotografado. Então, quando vieram as primeiras sugestões de fotografar os evangélicos, eu fiquei apavorada. Disse, como é que eu vou fotografar dentro das igrejas? Fiquei com bastante medo, porque eu acho que essa talvez seja uma grande questão para a gente discutir depois. E eu já vou colocar algumas imagens para vocês não ficarem entediados. Os fotógrafos não têm tanta entrada dentro das igrejas evangélicas neopentecostais. É agressivo o negócio. Muitas vezes é perigoso, de fato, você tentar fotografar. Então, eu pensei, como é que eu vou mudar meu tipo de estratégia para... Não é jogando um flechão dentro no meio do culto que eu vou conseguir que as pessoas se engajem na conversa comigo, né? Talvez fosse o contrário. Eu teria que me esconder, ou eu teria que arrumar um outro tipo de artifício para que as pessoas ficassem à vontade. Então, isso me apavorava um pouco. Mas o desafio era muito interessante. E já que eu tinha convencido Dária a ir para o jungle, eu disse, então eu vou para o jungle e vou para dentro das igrejas também. E vim de Berlim para Recife, no comecinho do mês de junho, a Copa já tinha começado. Estavam basicamente concentrados em São Paulo e no Rio, com exceção de André Vieira. Eu conversei com Ana e a gente estava pensando, o que eu vou falar no Offside, né? O Offside, ele envolveu 4 brasileiros, 4 estrangeiros, 2 coletivos, basicamente no Sudeste, com exceção de Pio, que fotografou, acho que no norte do país, e André Vieira também. E eu estava lá no Recife com essa missão de fotografar algo que falasse do crescimento, do recente boom do evangelismo no país, e é claro que, sob o ponto de vista do Recife, de quem está no Recife, quer dizer, a ideia de igrejas evangélicas em uma capital no Nordeste e não no Sudeste, que é onde estão as sedes dessas igrejas, né, que é uma coisa que eu penso que eu vou ter que fazer em algum momento, eu vou ter que me estender para o Sudeste também. Mas a primeira coisa que eu fiz foi pensar o que é isso, que tipo de imagem é essa que a gente vai ter que desmistificar então, né? Vamos olhar então essas imagens massivas, a igreja evangélica produz imagens, porque afinal de contas muitos pastores são donos de canais de TV e rádio. Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa ideia de entrar num templo, fazer parte do ritual, ter uma experiência física ali e tentar entender o espetáculo do culto. Isso me interessava, assim, eu tentava pensar nisso, assim, eu vou tentar entender que tipo de linguagem do mundo do marketing, do espetáculo, da performance, da ideia toda também do quanto se investe nessa situação da arena, né? do palco, da construção do próprio templo. E assim eu comecei a visitar alguns templos na cidade do Recife, primeiro, e entrar nos templos era a coisa mais importante, para mim, no primeiro momento, sem câmera. Entrei em bastantes igrejas grandes, quer dizer, as mais representativas, para poder tentar entender
como é que seria o meu trânsito ali dentro. No Recife tem uma avenida grande que tem 4 ou 5 principais, a Igreja Universal, a Assembleia, a Igreja Internacional da Graça de Deus e a Igreja Mundial. E eram templos gigantescos, eu senti bastante dificuldade em conseguir entender a ideia do indivíduo, de como é que eu conseguiria abordar pessoas e não a questão toda do grupo e da própria arquitetura, que é uma coisa que eu não sei fazer, fotografar paisagem. E aí eu entendi que eu tinha que ir para as igrejas menores das periferias do Recife. Eu ia ter que pegar outros caminhos para conseguir entender tudo numa escala um pouquinho menor. Então eu comecei fotografando dentro dessas pequenas igrejas, com o consentimento do pastor ou pastora, dependendo da igreja, eram pastoras mulheres também. E observar toda a ideia da mise-en-scène, do transe, de tudo que envolve a liturgia de várias denominações evangélicas. Foram igrejas diferentes que eu entrei exatamente para entender o que era exatamente esse mundo evangélico que a gente toma como uma coisa única, né? Quando não se tem experiência de convívio com pessoas do universo evangélico. Então, todos esses retratos, todas essas fotos têm um conteúdo mais de tentar entender. Essas, eu acho que eu nem cheguei a mandar exatamente para a Dária e para o Tiago na época. Uma ou outra entraram, porque não é exatamente o tipo de fotografia que eu gosto de fazer. Quer dizer, as pessoas não estão olhando para mim, né? É o tipo de eu observando. É um tipo de fotografia que eu não fico confortável fazendo, mas estava estudando o terreno. Normalmente eu aproveitava a luz de serviço da igreja, que era essa luz branca, e aos pouquinhos eu fui usando o flash de um jeito que me interessa um pouco mais, que é de criar um ambiente mais artificial para poder ver aquilo que talvez a gente não veja nessas imagens tão difundidas ou quando você entra exatamente a olho nu, ou quando a gente está na rua, né, que a gente vê a porta da igreja aberta, da rua, a gente vê aquela luz branca, aquele mundo de cadeiras, lá embaixo um altar, então a gente acha que já entendeu tudo, mas tá ali dentro e tá com o olhar atento às pequenas coisas, começou a me interessar bastante. Essas são fotos que eu fiz e que eram um estudo para eu começar a entender o que me interessava nesse mundo. Junto disso, obviamente, eu tive que fotografar um monte de outras coisas na cidade para poder voltar a trabalhar diariamente com a câmera. Acho que tem uma pessoa que estava aqui logo antes de vocês chegarem, que perguntou para mim, você é fotógrafa? Eu disse, sou. E ele perguntou, você anda com a câmera, então? Eu disse, não, quase nunca. Então, a maioria das coisas que eu faço de uma forma intuitiva, depois de conversar muito com as pessoas, depois de visitar e ver os lugares e me familiarizar com aquilo ali. Então, isso para mim era muito novo, assim, de chegar no lugar e fotografar, sem exatamente fazer parte daquele mundo, né? Eu fui super bem aceita nas igrejas da periferia do Recife. E eu me senti bem em algumas delas e foi super interessante. Nas maiores da capital, eu me senti bastante desconfortável em vários momentos, porque são igrejas muito grandes e eles percebem quando você é novo e normalmente os obreiros estão ali, estão querendo te evangelizar e se você não sabe exatamente como lidar, pode ser uma experiência complicada. Eu fiquei muito chocada no começo, quando eu entrei nas igrejas maiores do Recife. Tanto com o discurso dos pastores, tanto com a reação das pessoas, com o movimento, com o tipo de música, com o tipo de arquitetura, com toda coisa muito imponente, eu me senti muito mal. Fui em uma sessão que chamava Sessão do Descarrego, que acontece toda terça-feira. Depois a gente pode conversar. Eu queria saber se tem gente da igreja evangélica aqui, de qual igreja, para a gente conversar um pouco mais, porque a Sessão do Descarrego é uma das coisas mais fascinantes que eu já vi.
foi uma experiência super complexa. Eu chorava ao mesmo tempo que estava completamente em êxtase, porque eu queria mais daquilo ali. Era muito parecido com um culto de candomblé. Então, eu acho que isso tudo é muito interessante em termos de imagem. E uma grande questão que surge é exatamente essa. Assim, por que será que existem tão poucas pesquisas sobre essa imagem do evangélico, né? Se, na verdade, essa imagem, a presença da religião evangélica, dos evangélicos, só faz crescer. Então, no sentido da antropologia da etnografia, se a gente for pensar bem, é engraçado, assim, isso não é exatamente... Não pode ser pensado como um trabalho etnográfico, porque a gente não tá classificando um tipo estranho. São pessoas, na verdade, ordinárias e comuns, e gente como a gente, em qualquer lugar da cidade, do lado... Gente como a gente, eu digo, gente que de repente não nasceu exatamente dentro dessa ideia da religião dada como católica, né? Que era a religião que todo mundo assumia sem nem saber, sem nem pensar que era possível escolher. Então, as pessoas que escolhem hoje ser evangélicas, elas têm um poder na mão aí que me interessa muito, né? O que é isso? Esse poder de escolha, de consumo desse outro tipo de fé ou de crença. Então, não é um estudo, não é pensado para ser um estudo em nenhum sentido de categorização. Na verdade, eu estava querendo simplesmente olhar de perto para essas pessoas. Então, o que acontece de lá para cá é que eu comecei fotografando todo dia, fotografando outros assuntos, mas tendo que mandar 20 fotos por dia para a Dária e para Tiago, eu comecei a sair dos templos e fotografar as pessoas fora das igrejas, e aí eu comecei a ficar mais feliz, porque eu consegui conversar, consegui entrevistar. Então, todas as pessoas dessa série têm nome, sobrenome, e me disseram o que fazem, por que estão na igreja, há quanto tempo, se já nasceram na igreja evangélica, ou se foram convertidos e por quê. Então, foi muito interessante para mim ter um tipo de trabalho que, por mais que tenha sido super rápido o encontro, foi um encontro que me trouxe informações muito interessantes e o tipo de prática fotográfica que me interessa, que é o de conseguir pensar junto com a pessoa fotografada nesse tipo de problema. Então, eu tive que me anunciar para as pessoas dessa forma. Eu não sou evangélica. Eu, na verdade, não tenho religião, apesar de ter sido batizada em igreja católica. Eu estou querendo conhecer as diferentes igrejas evangélicas no Recife, e queria saber um pouco do que você está fazendo aqui desde quando você entrou. E as pessoas tinham muita vontade de aparecer nesse nível do pessoal e da conversa. Então, eu não tive problema nenhum em fotografar as pessoas fora. Acabei incluindo outras coisas que apareciam na minha frente, né? No Recife. Então, a série se chamou Crentes e Pregadores, porque, na verdade, muita gente está aqui e, às vezes, não é exatamente evangélico. Ou frequenta, apesar de ser católico, ou de ser do candomblé, frequenta a igreja evangélica também. Então, o retrato, mais ou menos nessa forma que a gente está vendo aqui, o retrato na vertical, com a pessoa localizada no centro, com uma luz de flash direto, que vem de um eixo meio perpendicular, assim, não é um flash forte, é um flashzinho portátil de câmera no rádio, e eu, na verdade, fazia a foto no lugar onde a pessoa estava, ou procurava uma situação em que eu conseguia que a expressão do rosto da figura ficasse mais clara, quer dizer, a pose precisava aparecer. Então, toda a minha busca para essa relação de figura e fundo tem a ver com conseguir falar um pouco de ambos, assim, tanto do primeiro plano quanto do segundo plano. E aí tem uma mini anedota que eu vou contar também agora, porque eu contei para a Ana. Eu estou fazendo agora um estudo para esse filme de curta-metragem sobre brega e estou trabalhando com um fotógrafo super especial que virou meu amigo, que se chama Pedro Sotero. E eu conheci o Pedro no começo do ano para a gente conversar sobre como fazer esse filme. E ele me disse, eu gosto muito daquela série que você fez ano passado, dos evangélicos, porque você faz um comentário da cidade do Recife que me interessa muito. O Pedro fez a fotografia do filme do Kleber Mendonça que se chama O Som ao Redor. E é um filme que trata da imagem da cidade do Recife de uma forma muito particular.
Então, Pedro se interessava muito por isso, por esse tipo de arquitetura, vamos dizer assim, por esse tipo de escala, esse tipo de informação que está atrás das figuras. Que calçada é essa? Que muro é esse? Que grade é aquela? Que fio? O que está acontecendo em torno da figura? E ele dizia assim para mim, mas é maravilhoso como você fotografa as coisas e deixa tudo em foco, é tudo tão pensado. E quando ele disse isso para mim, eu disse, né, mas fotografar debaixo da luz do sol, para compensar a sombra com um flash direto, não tem como ser diferente. Aí ele fez, oxe, neguinha, tem sim. Você não usa filtro ND, não? E eu disse, o que é isso? Então, eu não sabia que existia a possibilidade da gente fotografar com um filtro que quebrasse. Bom, até claro que eu sabia, né? Mas eu não me interessava por isso. Então, eu não procurei saber, não procurei esse tipo de conhecimento. Assim, não tinha, na imagem que eu vi ali, eu não tinha interesse em desfocar o fundo, por exemplo. Então, todos esses retratos, os retratos que eu faço há 10 anos, todos têm uma preocupação com o que está atrás das pessoas. Então, obviamente que ali, enquanto eu estou fotografando, existe bastante movimentação comigo, com a pessoa que está ali, a gente fica procurando aonde é que a pessoa vai posar, porque o fundo ele vai dizer tanto quanto a figura. Esses são retratos que, diferentemente daqueles primeiros, já entram num outro tipo de paisagem, que é de uma cidade do interior chamada Lagoa do Ouro. Eu fui para lá porque estava acontecendo um evento que era uma procissão da data de São Pedro, 28 de junho, um evento católico, e eu sabia que Lagoa do Ouro, que é no Agreste, limite do Agreste com o sertão pernambucano, existia um grande número de igrejas evangélicas e isso me interessava. Então, eu fui para lá, passei alguns dias fotografando tanto a procissão católica quanto as pessoas que eu conseguia encontrar na rua, entrando ou saindo das igrejas e dentro das igrejas também. E vocês podem me dizer se querem parar em uma foto ou outra, porque como é uma série que tem no acúmulo e na quantidade, na repetição, um valor, eu também fico sem saber se interessa ver tanta coisa. Eu trouxe um texto, na verdade, curtinho, de algumas coisas que me interessam na pesquisa sobre os evangélicos, mas acho muito chato ler. Então, eu fiz uns pontos aqui. Eu fico curiosa, por exemplo, para entender por que será que existem tantos artigos acadêmicos, tantas pesquisas interessantes na universidade sobre o crescimento evangélico e não no mundo da imagem documental ou artística. Começa agora a vir uma onda de gente do mundo do audiovisual, pelo menos no Recife. O Gabriel Mascaro está interessado, o próprio Pedro Sotero. Então, tem gente aí atenta, sabendo que é preciso conhecer esse mundo, né? É preciso não ter medo do evangélico ou da igreja evangélica, em certo sentido. Então, eu faço algumas perguntas para mim mesma. Assim, as questões no mundo da academia passam muito pela ideia da igreja evangélica se oferecer hoje, principalmente as neopentecostais renovadas, como um serviço, né? São religiões pagas. Na universidade, as pesquisas são muito em cima dessa ideia da economia, do neoliberalismo, de como se escolhe, né, ser um consumidor daquele tipo de igreja e não daquela. A ideia do trânsito religioso. O que faz uma pessoa do mundo da igreja católica, no interior, por exemplo, Pernambuco, se converter para a igreja evangélica, na metade da vida, ou talvez até no final da vida? O que faz essa mobilidade entre as religiões? Até que ponto isso está ligado à questão mesmo da mobilidade social, de classe ocupacional, né? Se as pessoas mudam de religião à medida em que mudam, talvez, de status na pirâmide social. E isso me interessa porque, na verdade, bastante coisa da pesquisa que eu estava fazendo na época tinha a ver com a relação entre o crescimento do evangelismo no país e o surgimento da nova classe C. E aí, em oposição, de repente, essa coisa dos estudos acadêmicos muito embasados em toda essa... Desde os anos 70 se pesquisa tanto, né?
como é que chega a igreja evangélica no país, de tradição afro-kardecista e ataca, né, os rituais afro-brasileiros. Então, isso é pesquisa já muito tradicional. E no mundo da imagem, ou eu desconheço, eu não sei. Eu sinto falta de materiais que me desvendem um pouco o mundo daquelas imagens padrão que a gente viu ali no começo. Dos pastores como empreendedores, né? A ideia do espetáculo e da propaganda. Nessa última sequência, eu volto para dentro dos templos, só que aí eu já estou fotografando com um pouco mais de tranquilidade em relação a aquelas primeiras em que as pessoas não olham para mim e que existe um pouco mais de drama e que existe o transe ou talvez a coisa da escuridão, a luz de flash que bate só no rosto da pessoa que chora. Então aquele drama todo vai embora e vem uma espécie de luz de serviço junto com a luz de flash para mostrar o que está ali mesmo, as cadeiras, o fundo, tudo isso que Pedro tinha dito para mim, que ele achava que era legal, eu estava fazendo, talvez intuitivamente, sem pensar, eu queria ver os aparelhos de som, microfone, os cabos, os símbolos,